Estamos à rua Batista de Oliveira, antiga Rua do Comércio, e estamos de frente ao prédio do Instituto Metodista Grande. Como vocês podem ver, o prédio é um complexo de 3 edifícios que foram construídos em épocas distintas. O prédio do meio, que é o prédio Granbury, construído em 1903. O prédio da esquerda é o prédio Tarbos, construído em 1924 e 25. E o prédio da direita é o prédio Lander, construído entre 25 e 26, e a fachada da rua Sampaio, concluída em 1938. Se você olhar à esquerda, você vai ver ao lado do prédio Tarbos o ginásio orientado para o trabalho, construído em 1967 para abrigar as oficinas dos cursos técnicos do Grande. Hoje funciona como uma área para a prática de atividades esportivas. É o chamado GOT. Essa fachada que vocês estão vendo é a fachada do prédio Lander, que eu falei que foi construído entre 25 e 26 e concluído em 1968. O que foi concluído em 1968 foi exatamente essa fachada que vocês estão vendo. Quer dizer, demorou um tempinho para o prédio ficar totalmente pronto. No andar de cima funcionava o Salão Lindenberg, que era conhecido como Salão Nobre. Atualmente encontra-se desativado, aguardando reforma. Aqui você tem exatamente a área de interligação entre o prédio Granbury e o prédio Lander. Tá? Essa escada é o acesso para o Salão Nobre, um dos acessos para o Salão Nobre, que está interditado, né? E aqui você tem uma área que antes existia um jardim, antes existiam bancos para os alunos ficarem sentados na hora de lazer, mas que foram retirados. Hoje restou apenas aquela luminária. Agora, o que é interessante é aqueles dizeres: não há progresso sem ordem, que foram descobertos quando da pintura do prédio, que estavam escondidos debaixo da pintura anterior. Então foi preservado e é mantido a frase. Sua caixa de teatro, que também está interditada para questão de restauração. E você tem, olhando no prédio Granbury, o prédio Granbury como era, né, como é, né, na construção, com o acréscimo de uma reforma, de anexos. Então você tem um anexo aqui e tem 2 anexos à esquerda. Ali você tinha uma escada que dava acesso ao prédio Lander, ao prédio Tarbos. Essa escada foi retirada e essa escada, e hoje esse acesso é todo interno com essa construção dos anexos que foram em 2004. Vocês estão vendo agora o pátio do Granbury, um dos pátios do Granbury. Esse pátio ele foi totalmente restaurado, transformado numa arena grega. Vocês podem perceber que é uma arena grega, onde aqui ocorrem aulas ao ar livre, ocorrem shows, ocorrem reuniões, ocorrem palestras, e os alunos participam desse evento aqui. Essa arena também foi edificada em 2004, quando da construção dos anexos. Tá? Antes tinha um casarão aqui, exatamente da direção que vocês estão vendo, mais à direita, onde vocês veem um grupo de alunos ali, ó. Ali tinha um casarão que era banheiro, que era logística da escola. Esse casarão foi demolido e foi feito toda nessa área esse parque. À direita, a gente tinha um parquinho, né, infantil, que era o parquinho Tia Diná. Atualmente o parquinho foi desativado e hoje é uma área para os alunos poderem conviverem. Essa árvore que vocês estão vendo foram plantadas por uma família granberiense, a família Sureiros. Estudaram os bisavós, os avós, os pais, depois o filho dos pais, agora estuda os netos. Esse prédio que vocês estão vendo, ele foi o prédio do primário do Granbury.
Depois que o primário se transferiu para o prédio João Panicé e para as outras áreas do colégio, aqui passou a ser exclusivamente a educação infantil. Então, tanto o primeiro andar como o segundo andar são turmas da educação infantil, que no Gramby tem o nome fantasia de Gurilândia, que é o interior da Gurilândia. Estamos vendo o corredor de acesso às salas. Vocês terão a oportunidade de ver uma sala de aula. E aqui é uma sala da Gurilândia, da professora Mafalda, primeiro período. Nós estamos entrando no anexo do Gramby, né? E é a parte que foi incorporada à escola a partir de 2004, durante o reitorado do professor Roberto Pontes da Fonseca. Então nós vamos ter o acesso pela escada. Depois a gente vai para a parte, essa no caso aqui, uma sala de multimeio do Gramby. Ela ocupou anteriormente o que era aqui. Anteriormente aqui era o Gramby Integral, o espaço ocupado pelo Gramby Integral. Então você tinha o refeitório do Gramby Integral aqui, tá? E as salas que compunham o Gramby Integral neste andar. O Gramby Integral foi fundado em 1985 e ele se manteve até 2001. A partir de 2002 o Gramby Integral não mais teve próximo. O que era o Gramby Integral? Era um semi-internato, o aluno chegava de manhã e saía à tarde. Tá? Então aqui era a área que ocupou o Gramby Integral. Aqui a gente tem o acesso do andar do prédio Lander, tá? E à esquerda você tem o acesso principal do prédio do Salão 9, tá? Que está interditado. Se tiver aqui, eu ia te mostrar o painel do Lander. E aqui você tem o núcleo, que o Gramby é famoso, dos contadores de história. Esse é o núcleo dos contadores de história, onde funciona os contadores de história. Aqui você tem a parte administrativa do Gramby, a reitoria, sala de professores, departamento financeiro, departamento administrativo. Aqui você tem as coordenações. A sala dos tábuas que foram todas restauradas. E antes, antigamente, vamos dizer, eram salas de aula também, tá? O internato tem 5. Então, vamos lá. Aqui é o internato do Gramby, o antigo internato masculino do Gramby. Funciona a parte administrativa da escola hoje. Aqui você tem mais ou menos como é que eram os banheiros da época, que não mudou, tá? Os banheiros foram preservados. E aqui, essa área toda aqui, até lá embaixo, era onde estava o internato, onde ficavam as salas com os beliches em 4 em 4. Eram 4 beliches, dormiam 8 alunos, né? Nos quartos que estavam aqui. Esses quartos foram demolidos e foram construídos o salão. Essa parte que vocês estão vendo é o salão, né? É o átrio que homenageia os reitores do Gramby. Então tem uma foto de todos os reitores do Gramby e ela se encontra
no prédio principal, que é o prédio grande. Tá? E essa área aqui é chamada de Átrio dos Pioneiros. Foram os primeiros pastores que vieram para o Grande, tem o nome deles ali. E aqui o átrio que representa estamos nos Jardins do Grande. Esses jardins, no início, eles eram os prédios onde funcionava o Grande, casarões. Esses casarões foram demolidos e foram construídos esses prédios aqui atrás. Tá? Então o Grande era esse espaço aqui. Aqui era tudo terreno. Tava, onde nós passamos era tudo terreno. Então aqui eram casarões que funcionavam o Grande. Os casarões foram demolidos e foram construídos os prédios históricos. Bem, o jardim passou por um processo de paisagismo. O paisagista que fez esse processo foi a paisagista Maria de Lourdes Pelé. E aqui no Jardins do Grande existe uma particularidade que prova o quanto as pessoas que aqui estudaram não querem sair da instituição. Bem incrível. Nesse espaço aqui estão depositadas as cinzas de um ex-aluno do Grande, chamado Ademar Ribeiro da Silva. Nesse espaço aqui estão depositadas as cinzas de um ex-aluno do Grande, chamado Messias Amaral dos Santos e Ari Moraes. Esse é um ipê branco, fica lindo quando está florido. Esse ipê branco foi plantado por um ex-aluno chamado Enoque Ramalho. E a mesma situação, ele está sepultado ali, as cinzas deles estão ali. Foi feita uma cerimônia e foram depositadas as cinzas deles porque ele solicitou autorização à escola e a escola autorizou, que ele queria ficar eternamente nos Jardins do Grande. Está lá. O prédio que vocês estão vendo restaurado, porque existem duas casas gêmeas, a da direita não está restaurada, a da esquerda está restaurada. É o prédio, esse da esquerda, é o prédio da Associação dos Grambirienses. A associação foi fundada em 1922 pelo reitor Moore e hoje ela funciona exatamente dando suporte aos alunos que precisam de apoio, precisam de uma bolsa, né? E ela é mantida por todos os ex-alunos, né? Por aqueles ex-alunos que fazem suas doações mensalmente para custear essas bolsas, para custear eventos, para custear apoio aos alunos que necessitam de bolsas, que necessitam de amparo. Então, uma associação que é a única do país, né, de colégio, é a única do país, e que tem uma vida já bastante longa, né, desde 1922 até os dias atuando na sua no vapor. Essa casa, essas duas casas, o que elas foram? Elas foram residência de professores e reitores. Nessa casa que foi a associação, morou o professor João Parissé, morou o professor Irineu Guimarães, morou o professor Walter Havermur, tá? E outros professores. A mesma coisa aquela casa que está ali à direita, que não está restaurada. Então elas foram moradias de professores. Na década de 70, essas duas casas foram adaptadas e funcionou, passou a funcionar a Gurilândia. Durante uns 6, 7 anos, elas eram duas, a pintura delas foi modificada e uma tinha uma cara de palhacinho e a outra era uma cara de uma palhacinha. Então as crianças, né, frequentavam isso. Quando a Gurilândia passou por lado do primário lá, tinha um antigo prédio primário, essas casas foram desativadas e passaram a ser alugadas. E hoje funciona a associação. A casa da direita está aguardando uma restauração. A gente está vendo agora o prédio Walter Havermur, antiga Faculdade de Teologia do Grande, que funcionou de 24 até 39 e hoje funciona no 9º ano do ensino fundamental 2 e o ensino médio do Grande. O que vocês estão vendo agora é o Centro de Educação Física e Esporte, CEF, do Instituto Metodista Grande. O CEF, ele existe desde a década de 20 do século passado. E ele é a área de prática esportiva, não só das aulas de educação física, como também das escolas de esportes do Grande. Esse prédio é o prédio Charles Alexander Long, denominado assim em 2006, em 1996. Ele
foi construído para ser o laboratório da Escola de Farmácia e Odontologia do Granbury. Ele foi construído em 1909 e abrigou, como eu falei, os laboratórios da Escola de Farmácia e Odontologia do Granbury, que foram fundadas em 1904. O primeiro andar funcionava a Escola de Farmácia e no segundo andar funcionava a Clínica Médica da Escola de Odontologia. Aqui nós temos o Parque Aquático do Instituto Metodista Granbury. Essa piscina foi construída em 1967 pela Associação dos Alunos do Granbury e era um sonho dos granburienses ter uma piscina. Ela foi inicialmente tentada ser construída numa outra parte da escola, que não foi possível concluir por problemas logísticos, e depois, em 67, os ex-alunos contribuíram para que fosse construída essa piscina, inaugurada em março de 1967. Nós temos a Academia de Musculação do Instituto Metodista Granbury, parte integrante do curso de Educação Física. Foi criada em meados início do século XXI, né, na década de 2002, 2003 mais ou menos, e ela serve também como aula prática e estágio para os alunos do curso de Educação Física do Granbury. A casa que vocês veem ao fundo é hoje o núcleo de prática jurídica, mas o que é interessante nessa casa é que ela funcionou como internato dos chamados alunos puritanos. Quem eram esses alunos puritanos? Eram os alunos que eram custeados pelo Granbury, que recebiam bolsa de estudo do Granbury para a formação de pastores metodistas, que seriam no futuro pastores metodistas. Eles recebiam educação básica aqui e depois faziam um curso de teologia no Granbury, que funcionou até 1939. Posteriormente, esse curso de teologia foi transferido para a Rude de Ramos, onde hoje é o MESC. Então essa casa é importante porque ela era o centro de abrigo para os alunos puritanos que iriam se preparar para serem pastores metodistas. Aqui nós temos as quadras esportivas do Granbury. Antes era apenas essa quadra que vocês estão vendo, é uma quadra bem mais simples. Depois o CEF passou por um processo de reforma, onde foram construídas várias quadras e posteriormente algumas quadras foram inutilizadas para a construção do ginásio poliesportivo do Granbury, que ocupou o espaço de 3 quadras e que ainda está em processo de conclusão. Bem, aqui nós estamos vendo o campo de futebol do Instituto Metodista Granbury. Esse campo foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1903, portanto tem mais de 100 anos. Ele foi o primeiro campo de Minas Gerais, de futebol de Minas Gerais, e o primeiro campo de futebol da cidade de Juiz de Fora também. Vocês estão vendo o ginásio poliesportivo do Granbury, que está em processo de construção. Ele está, no momento, as obras estão paradas, mas há uma previsão de que ele seja terminado e ele vai ser um ginásio poliesportivo que vai assambarcar todo tipo de esporte e prática de esporte coletivo e até mesmo prática de esporte individual, como a ginástica olímpica. Vem o bosque do Granbury, uma área de bosque, uma área onde foi tentada construir a primeira piscina do Granbury. Ela está lá atrás, os restos arqueológicos dela, né? No fundo, vocês estão vendo o prédio, o edifício João Batista Panicé, que foi edificado em 1983, né? Ele foi construído de 1981 a 83, e ele é uma homenagem ao professor do Granbury, o professor João Batista Panicé. Ele hoje abrange as aulas de ensino fundamental 1 e 2 e também cursos da Faculdade Metodista Granbury.